Vamos continuar nossa resolução foco em matemática, funções, função quadrática. Bom, próxima questão. A figura 1 mostra uma foto de Kirkjufell, não sei se é assim que fala, uma montanha com cachoeiras localizada na Islândia. Pesquisadores perceberam que o trajeto percorrido pela água em uma das cascatas da montanha assemelha-se ao arco parabólico exibido na figura 2, com as medidas dadas em metros, tá? O eixo Y é o eixo de simetria da parábola. Então, veja bem. Informações importantes aqui. Gráfico e essa outra informação aqui, o eixo Y é o eixo de simetria da parábola. Pergunta: uma possível equação que expressa o trajeto da água nessa cascata é? Bom, como o próprio exercício já diz que o trajeto da água dessa cascata assemelha-se a um arco parabólico. O que significa isso? Que é uma parábola, certo? Então, a cachoeira, né, vem do alto e ela desce. Se eu tivesse como se eu estou olhando aqui para o eixo de simetria, o que significa? É o reflexo, né? Esse eixo de simetria, ele faz com que eu vou inverter essa figura para o outro lado, vai ser simétrica, tá? Dura é conseguir desenhar. Então, eu tenho aqui, ó, o Y é o eixo de simetria. Então, se eu tenho a parábola para a direita, para a esquerda, vai ser a mesma coisa, só que negativo, concorda? Então, se para cá, ó, o x aqui é 4, para cá é menos 4, ok? Bom, por essas informações, o que eu posso inferir? O que eu sei sobre função quadrática? Eu sei o seguinte: na função quadrática, eu sempre preciso identificar algumas coisas, como a lei, qual é a equação que gera o gráfico. Eu não sei que equação é essa, eu preciso descobrir. Então, para descobrir essa equação, ela é do tipo, toda função quadrática, a forma geral da equação vai ser ax ao quadrado mais bx mais c, onde x é a variável, né, no eixo x horizontal, e f de x é o y. A é o coeficiente, são os coeficientes que multiplicam x ao quadrado, b e c. Ok. Daí eu já consigo tirar algumas coisas, né? O que eu consigo tirar? Essa parábola, a concavidade, lembra do sorriso? Sorriso para baixo, A negativo. Concavidade voltada para baixo quer dizer que esse A aqui, ó, ele é menor que zero. Opa, menor que zero. Outra coisa também que eu consigo obter por esse gráfico aqui, ó. Tá vendo esse 20? O que significa esse 20? É a medida, né? Dada em... Ele falou, os processadores da água, da cascata, se melhor... em metro. Então, quer dizer que 20 metros é essa altura da cascata, né? Então, esse aqui, ele é o ponto que intercepta o eixo Y. Lembra lá, toda vez que o gráfico passa pelo eixo Y, x é igual a zero. Então, se x é igual a zero, tudo some, o que sobra? O c. Então, esse c aqui é 20. Então, eu já sei o valor do c. Então, eu sei que c é 20. Esse ponto que intercepta vai ser igual a 20. Bom, disso eu já consigo eliminar algumas alternativas. Então, qual vai ser a equação? O c vai dar 20 e o a é negativo. Então, c 20, ó, aqui tá legal, aqui deu negativo, ó, o meu 20 tá pra lá. Então, posso excluir a b, posso excluir a d e aí. O que sobrou? A ou a c, tá? Então, eu preciso descobrir o valor de A ou de C. Bom, tem dois jeitos de descobrir isso. Ou eu uso a fórmula canônica, como eu tenho as raízes, né? Ó, sabendo que pelas raízes
sabendo que para y igual a zero, quando y é zero, quanto vale x? Então, as raízes. Ó, eu escrevi errado. Sabendo. Quando y é zero, quanto vale x? Vou afastar um pouquinho para cá. Então, olhando aqui no gráfico, ó, se y é zero, x é 4. E do outro lado, vai ficar menos 4. Então, eu tenho os dois pontos, ó, 4 e 0 e menos 4 e 0. São as raízes da equação, quando o y é zero. O que eu posso inferir aqui, ó? X é igual a 4, que é o meu x1, e o x2 é igual a menos 4, certo? Bom, eu posso resolver esse exercício de dois jeitos. Eu posso usar a equação canônica, a equação essa daqui fatorada, ó. Vamos lembrar aqui. Aqui, ó, forma fatorada, ó. Essa é quando eu tenho as raízes, aí eu consigo desenvolver e encontrar na forma fatorada. Ou eu posso substituir, como eu eliminei, né? Eu não eliminei as alternativas D e E, só sobrou A e a C. Eu posso substituir o x, veja bem. Se eu substituir o x igual a 4 na primeira equação, se der zero, beleza. E se substituir por menos 4 e deu zero, beleza. Tá? Esse é um jeito. Ou eu posso fazer assim também, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vou colocar dos dois jeitos, porque aí vocês escolhem o jeito que vocês querem. Ou eu posso usar a forma fatorada, que é ax menos x1 vezes x menos x2. Então, vai ficar o A eu não sei, eu quero descobrir. X1 é 4, x2 é menos 4, menos com menos, mais, tá? Isso daqui é um produto notável, que é o produto da soma pela diferença. Resolvendo isso aqui é o primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Então, y vai ficar a vezes x ao quadrado, a vezes 16. O que isso vai me ajudar? Para achar o a. Se eu sei o valor do x, substituindo o x por 4 e y por 0, né? Ó, vou trocar no lugar de x para x. Por que x é 4? Porque eu sei que ele deu lá no gráfico. Para x igual a 4 e y igual a 0, eu consigo achar o valor do a. Então, vai ficar 0 igual a vezes 4 ao quadrado menos a vezes 16. Aí é só resolver essa equação aqui, né? Aqui vai ficar... Acho que nem precisava desenvolver ali, né? Ó, partindo daqui já dá, ó. Acho que aqui é mais fácil, ó. Então, 0, vamos fazer aqui, ó. A, eu não sei quanto é. X é 4, 4 ao quadrado, menos 16. Peraí. Substituindo, mas assim, eu fiz um erro aqui. Se eu substituir x por 4, y vai dar 0 de qualquer jeito. Então, não vai me ajudar nada, ó, porque vai ficar 0, vai ficar 4 ao quadrado é 16. 16 menos 16 vai dar 0, não vai me ajudar. Então, ao invés de fazer assim, vamos fazer... A gente vai testando para... Vamos usar o outro ponto, ó. O outro ponto que eu tenho aqui é esse. Se x vale 0, y vale 20. Vamos colocar
ó, para x, assim vai dar certo. Para x igual a 0, para x igual a 0 e y 20, certo? Aí vai dar certo, eu vou colocar, então, 20, ó, y vale 20, como que eu sei disso? Pelo gráfico, ó. Esse ponto aqui, tá vendo que todos os exercícios eu tenho gráfico, para ordenado, substitui na equação, é sempre esse movimento. Substitui o x por 0, agora sim, 0 ao quadrado menos 16. Aí dá, né, ó, 0 menos, então vai ficar 20. 20 é igual menos 16a. 20 sobre 16. Ou seja, a, simplificando aqui, né, vai ficar por 4. Então, vai ficar menos 5 sobre 4. É o valor do A. Ou seja, alternativa A, letra A. Então, a resposta desse problema é a letra A. Ah, professora, se eu não lembro dessa fórmula canônica, né? O que eu posso fazer? Você vai fazer o seguinte, substitui o x por 4 e faz a conta, ó. Pega a equação, vamos apagar aqui, pega essa equação aqui, vamos fazer aqui, ó. Pega a primeira, menos 5 quarto x ao quadrado mais 20. Se eu substituir x por 4, a conta vai dar 0? Então, substituindo aqui por 4, menos 5, 4 vezes 16 mais 20. Ó, 16 dividido por 4, 4, 4 vezes 5, menos 20. Menos 20 mais 20, 0. Deu certo. Opa, não dá pra ver. Então, se você substituir, como você sabe que x é 4 e y vai dar 0, né, ó? Pelo próprio gráfico aqui, eu sei que, né, fazendo, se x for 4, y vai dar 0. Então, você excluiu, né, pelo que a gente fez, a gente achou C, a gente sabe que o A é negativo, substitui e resolve. Deu certo? Beleza, alternativa A. Ah, melhor do que fazer essa conta toda. Eu acho melhor. Se você... Então, são duas alternativas. Ou você usa a forma fatorada para encontrar o valor de A. O que usar a forma fatorada significa? Você tem a fórmula, né, da forma fatorada, essa daqui, certo? Substitui o x e o y por valores conhecidos que você tem no gráfico e encontra o valor de A, tá? Então, quando você quer achar o valor de A, esse é um caminho. Você tem as raízes, tem x1 e x2? Tem. Substituo, depois substitui o x, o valor, e aí você encontra o valor de A. Ou você vai substituindo nas alternativas, ok? Vamos agora de questão 12. Uma lancha que possui 2 motores, principal e auxiliar, foi alugada para um passeio que durou 3,5 horas. Durante os primeiros 90 minutos do passeio, utilizou-se apenas o motor principal. 90 minutos. Nas 2 horas finais, acionou-se também o motor auxiliar. A distância percorrida pela lancha, em função do tempo, está representada no gráfico. Então, esse gráfico aqui, ele representa a distância. Então, ó, ele fez em 60 quilômetros, ele usou o motor, ó, são os primeiros 90 minutos, certo? Então, tempo em horas. Então, o que a gente já tem de informação aqui, ó? Eu posso falar que 90 minutos corresponde a 1 hora, que são 60 minutos, né? 60 mais 30, então 1 hora e meia. Então, 1 hora e 30 minutos. Ou seja, 1,5 horas.
Então, nesses primeiros 90 minutos, ele usou o motor principal. Então, ele fez 60 km. Quando ele colocou o motor auxiliar, opa, ó, o que dá para perceber? Que com o motor, ele fez 90 minutos, 1h30, 60 km. Quando ele colocou o motor auxiliar, mais potência, mais rápido. Então, maior a distância. Então, ele fez uma distância, aumentou muito. Foi para 180 em 3h30. Tá. Então, o que eu fiz agora? Eu tentei interpretar o problema com os dados que ele deu e o gráfico, ok? Se todo o passeio tivesse ocorrido com os 2 motores acionados, a lancha teria percorrido a mesma distância em quantas horas? Veja bem, se ao invés dele começar o passeio lá, 1h30, usar só um motor, depois ele acionou o outro, e aí ele fez o passeio em 3h30. Se ao invés disso ele começasse o passeio com os 2 motores, a lancha teria percorrido a mesma distância, que é 180 km, em quanto tempo? Vocês acham que é um tempo maior ou menor? Ó, veja bem, isso tem a ver com proporção, né? Diretamente proporcional, inversamente proporcional. O que a gente sabe? Quando ele coloca outro motor, ele ganha mais potência. Quer dizer que o tempo diminui. Óbvio que vai diminuir. Então, dá pra ver aqui, ó, que é 3h30. Então, tá vendo que as alternativas? 2h, 2h30, 3h, 1h08, 2h04, né? Sendo assim, vamos resolver essa questão pensando a ideia da física mesmo. Por quê? Ele tá falando o seguinte, ele fez um trajeto com uma potência, aí ele teve uma velocidade. Vou falar que essa velocidade é um pouco mais lenta, né? Nos primeiros 60 km ele fez 1h30. Quando ele colocou outro motor, aumentou a velocidade. Então, a distância chegou a 180, com um tempo de 3h30. Distância sobre tempo, isso é a relação da velocidade, né? O que a gente sabe? Que essas duas razões, né, a distância está em função do tempo e a velocidade, ela é inversamente proporcional ao tempo, ok? Então, o que eu posso falar? Que a velocidade é a variação da distância, vou falar distância S, pelo tempo, certo? Beleza. Veja bem, se eu encontrar, vamos pensar o seguinte, se eu achar a velocidade média que ele fez com os 2 motores, porque aqui ele está falando assim, ó, se todo o passeio ele tivesse com os 2 motores, né, qual seria, na mesma distância, qual seria o tempo, né? É isso que ele quer saber. Se eu achar a velocidade média aqui, ó, vamos passar aqui, desse pedaço aqui, ó. Vamos encontrar a velocidade média desse pedaço. Por quê? Veja bem, se eu sei a velocidade média quando ele está com os 2 motores, com a mesma distância de 180, eu sei a velocidade média. Se eu sei a distância que eu quero do início até o fim, que é 180 km, dá para achar quanto tempo eu vou fazer isso. Certo? Então, vamos achar. O que é velocidade média? Vai ser a variação das distâncias. Então, a variação nesse percurso aqui, ó. O que isso tem a ver com função? Tem tudo a ver com função de primeiro grau. Eu tenho aqui, esse gráfico, ele está dividido em 2 pedaços. Essa parte é uma função de primeiro grau, né? Que ela está crescendo, ela tem um coeficiente angular. Aqui, o coeficiente aqui, nesse segundo pedaço, o coeficiente angular aumentou um pouquinho, por isso que aumenta a velocidade. É isso que está acontecendo. Eu vou usar aquelas fórmulas, achar a fórmula? Não, eu vou trabalhar com essa ideia, né? A questão é você relacionar os dados que você tem aí, o que ele pede, com a física, com velocidade, tá? Interpretar o problema que foi que eu estou fazendo. Então, quer dizer, se eu achar a velocidade média nesse trecho laranja, aplica para o trecho inteiro, quanto vai dar?
Então, como que eu acho a velocidade média? A variação de distância pela variação do tempo. Então, V final, distância final, que é 180, menos a distância inicial, que é 60, dividido pelo tempo inicial, tá tudo em quilômetro, não precisa transformar em nada, beleza, menos o tempo inicial. Fazendo esses cálculos, eu vou ter 120 dividido por 2, que vai dar 60 km por hora. Veja bem, o que isso quer dizer? Que, usando os dois motores, ele fez esse trajeto aqui, ó, a partir do ponto 60, a partir desse trecho aqui, ele fez uma velocidade média de 60 km por hora. Se ele fizesse o trecho todo com os dois motores, trecho todo, 180 quilômetros, quanto tempo isso? Então, usando essa velocidade média de 60 km por hora, no trecho todo, com a distância de 180 km, quanto tempo ele vai gastar? É isso, né? Então, vou multiplicar, vamos fazer aqui do lado, vou multiplicar em cruz, o que eu tenho aqui? Que 60 vezes t é igual a 180. T é igual a 180 dividido por 60. Logo, t é igual a 3 horas. Resposta, letra C. Você colocou a letra C, está correto. Ok? Terminamos aqui, questão 12 finalizada. Missão cumprida. Até o próximo vídeo com mais questões. Valeu, galera!